Só que ela é uma doença assim traiçoeira, que ela vai ficando ali, ela é tua inimiga, que tá grudadinha com você, é a tua fantasminha. Ou você assume ela e domina essa fantasma, ou você vai ser dominado. E pode vir ser fatal. Estamos começando mais um podcast Pode Comer. Nesse podcast você vai aprender tudo sobre diabetes e como controlar a sua glicose sem deixar de comer o que gosta. Meu nome é Kathleen Favaretto. E eu, Gislene Titã. Hoje estamos aqui para falar sobre os tipos de diabetes, as diferenças, mitos e verdades. Vamos falar sobre muita coisa hoje, né, doutora? Com certeza, e entender sobre os processos, tratamentos e, claro, os mitos por trás do diabetes. E para começar, quais são os principais tipos de diabetes que existem? Então, hoje a gente tem pesquisas científicas que mostram que existem entre 50 a 100 tipos de surgimentos de diabetes. Porém, os principais é o que a gente vai falar aqui e entender um pouquinho das diferenças. Quando a gente fala para uma pessoa ou dá o diagnóstico sobre diabetes, a maioria das pessoas acredita que existe só um tipo de diabetes e ponto final, que é só um tipo de tratamento ou protocolo. Mas a gente precisa entender que existem algumas diferenças, principalmente de tratamento, de protocolo e tratamento nutricional, sendo que a nutrição é o principal pilar de controle da glicose. Então, a gente tem para iniciar o diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1, aqui a gente até tem o pâncreas para representar. Ali. Nosso pâncreas, para representar o que acontece. O tipo 1, ele pode desenvolver tanto em crianças recém-nascidas, bebês, até jovens adultos, a 20, 30 anos, máximo aí. E é quando o pâncreas, do nada, certo dia ele resolve não produzir mais insulina, que é essa substância aqui que a gente tem aqui em ampola. Então, o pâncreas é responsável de produzir essa insulina, a qual a insulina é um meio de transporte. Então, a insulina sai do pâncreas, vai lá na corrente sanguínea, vai pegar toda a glicose oriunda da nossa alimentação e vai levar lá na célula. É todo um processo. Então, o pâncreas, do nada, ele decide, não vou mais trabalhar. Não quero mais. Não quero. Então, esse é o tipo 1 e não tem cura. Uma vez que esse pâncreas decide não trabalhar mais, não funcionar mais, obviamente que, brincadeiras à parte, quando o pâncreas para totalmente de produzir insulina, ele tem alguma causa física, biológica que ele parou, tá? Então, essa pessoa ela vai se tornar insulina dependente, que a gente fala. Para sobreviver, a pessoa precisa tomar insulina, tipo 1. Então, a gente tem aqui 2 tipos de insulinas principais, existem vários tipos, mas a pessoa, então, tipo 1, o único tratamento que existe para a pessoa sobreviver é a insulina, certo? Quando a gente fala do diabetes tipo 2, também, o pâncreas ele vai parando aos poucos de produzir insulina. Então, o que quer dizer isso? Ele vai dando sinais no organismo. Geralmente vai acontecer com pessoas acima de 30 anos e pessoas adultas e idosos, tá? E o tipo 2, né? O tipo 2, exatamente. E o tipo 2, o pâncreas vai dando sinais ali que ele está sobrecarregado. Ou gordura visceral em roda, porque a pessoa tem excesso daquela gordurinha, aquela barriguinha mais saliente, excesso de alimentos processados, industrializados, uma vida nada saudável, tem muito sedentarismo, então não treina, não faz nada. Então, realmente, é um sinal do diabetes tipo 2 em pessoas que não têm bons hábitos alimentares e tampouco faz exercício físico. E com isso, o pâncreas vai dando sinal. Então, a pessoa começa a ter resistência à insulina, a pessoa começa a ter aumento de peso, ela começa a ter alguns sinais e sintomas que pode prevenir com um tratamento de um pré-diabetes. Isso tudo por uma má alimentação, por falta de exercícios, né? Exatamente. Então, é diferente do tipo 1. O tipo 1 não te traz sinais e sintomas, ele para no dia que ele quer, ele para ali. O tipo 2, o pâncreas vai dando sinais, estou resistente, não estou dando conta desse organismo, então ele vai dando sinal para a pessoa. A pessoa, obviamente, sem informação, às vezes não vai reconhecer. Então, é o excesso de peso, é a má alimentação, o sedentarismo, faz com que a pessoa tenha uma gordura visceral elevada, essa gordura fica em redor do pâncreas, entre outros órgãos, e o pâncreas com a dificuldade de gordura em redor dele, ele não consegue trabalhar direito. É como se fosse imaginar um carro no meio de uma lama, ele fica patinando e não sai ali, não consegue trabalhar. E o mesmo acontece com o pâncreas. Tá? A gente tem o diabetes tipo 3 também, que são os 3 principais. O diabetes tipo 3, ele se desenvolve durante o período gestacional da mulher.
O diabetes tipo 3, ele vai dando sinais e sintomas como o do tipo 2, porém o tratamento muitas vezes é parecido com o tipo 1, tá? Na gestação, a mulher tem que ter um acompanhamento nutricional, é orientável, porém nem todas buscam um tratamento. Mas o que pode acontecer? Bebês macrossômicos, que são aqueles bebês muito grandões. Isso afeta o feto também, né? Afeta o bebê. Diretamente. Tem O bebê, sequelas. o diabetes, ele não é transmissível. Então, a mãe não vai passar o diabetes para o bebê. Porém, Deixa sequelas. vamos imaginar, a mãe tem um pâncreas que está com problemas ali, precisando de insulina. Mas o pâncreas do bebê, não, está funcionando. Então, o que acontece? A insulina é um hormônio do crescimento também, ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que eu vou dar insulina para a mãe receber, injetar, está sobrecarregando o bebê também. Então, por isso que temos o problema aí de crianças, bebês muito grandes e que às vezes acabam nascendo muito prematuros, precisando de UTI. A mãe às vezes tem complicações e principalmente no parto ou na cesárea. Se for questões da cesárea, tem dificuldade na cicatrização. Se for na questão do parto normal, tem mais dificuldades justamente pelo bebê ser maior aí no tamanho. Obviamente que eu estou falando aqui de algumas situações mais simples. Pode vir até a óbito em alguns casos. Então, o bebê ou a mãe? Ambos. Os dois? Os dois, se não cuidar. Então, assim, o diabetes na gestação precisa ter muito cuidado, tem que ter um equilíbrio total. Precisa ter um acompanhamento, né, doutora? Exato. Então, mulheres que desenvolvem o diabetes durante a gestação, quer dizer que ou teve algum medicamento muito forte que fez desenvolver esse diabetes, ou porque ela vem ganhando muito peso, que não está cuidando da alimentação. E muitas têm o mito, estou grávida, eu tenho que comer por 2. Não. Pois é, como que eu sei que eu estou com diabetes, que eu portei diabetes tipo 2 na gestação? Como que eu vou saber disso? Começa a fazer testes de glicose, curva glicêmica e uma hemoglobina glicada. Também a gente tem a pontinha de dedo. Começou a dar alterada. Tem que tomar atenção, tá? Ou tem também a questão da insulina. Tem um exame que a gente vai verificar qual é a taxa de insulina no organismo dessa pessoa. Se ela está passando desse limite ali da taxa, então, o pâncreas está dando sinal, tá dando um alerta aí pra gente cuidar. Mas isso são prevenções que faz toda mulher que está gestante, né? Sim, e daí, toda mulher tem um tem período ali no trimestre que a gente fala, onde vai fazer a tal da curva glicêmica, que vai tomar um leitinho com açúcar. Quando a gente fala desse exame, as gestantes detestam, porque realmente é um líquido muito doce, que em laboratório vão ofertar para a gestante tomar. E é ali que a gente vai verificar se está tendo alterações da glicose ou não. E qual desses 3 tipos mais afetam, doutora? Quando a gente fala em afeto, a gente tem que entender em qual sentido que é o afeto, né? Eu acho que você quer dizer o afeto um organismo nesse sentido. Nesse sentido. A gente precisa entender que o diabetes tipo 1 é uma glicose muito variável no organismo. Então, por exemplo, a pessoa pode estar em um momento muito mal, com uma hipoglicemia, que é abaixo de 70, como em poucos minutos, se ela não saber comer os carboidratos certos, quantidades certas, já pode ir para 300 em menos de 1 hora. Então, a variação da curva glicêmica é muita variação em pouco tempo. Sabendo que a gente tem uma referência entre 70 a 180, 2 horas após o almoço. É mais ou menos essa base dessa referência. Ela muda um pouquinho de acordo se é criança, se é idoso, dependendo da situação. Mas mais ou menos essa é a referência que deve se manter a glicose. Então, o diabetes tipo 1 tem que ter muito mais cuidado na sua alteração comparado ao diabetes tipo 2. E o diabetes gestacional é parecido com o diabetes tipo 1. Então, tem uma variação aí que fica intermediária. Quando eu falo de um diabetes tipo 2, geralmente a pessoa com reeducação alimentar básica, a gente fala, já começa a controlar a glicose. Então, um indivíduo que está com uma glicose alterada é uma glicose que vai alterar mais lenta durante o dia, sabe? Agora, um diabetes tipo 1 já pode ter mais picos, tanto quanto hipoglicemia, quanto hiperglicemia, certo? A gente tem aqui os utensílios que a gente pode estar visualizando. O diabetes tipo 1, a gente tem que fazer a contagem de carboidrato. Quem faz a contagem de carboidrato é o que mais vai ter liberdade alimentar.
que é a contagem de carboidrato? É realmente tudo que eu for comer, eu vou calcular antes a quantidade, ou em peso, ou em porção caseiras, tá? E eu vou verificar quanto de carboidrato tem naquela refeição. Detalhe, eu tenho que calcular, verificar o que eu vou e pretendo comer, vou calcular ali quanto de carboidrato vai ter e eu vou fazer a aplicação de insulina 15 minutos antes, é o ideal, tá? Então, por exemplo, uma refeição ali que deu 45 gramas de carboidrato, por exemplo, chutando aqui um exemplo de uma refeição, eu tenho que calcular. O meu fator correção é o nutricionista, junto com o médico endocrinologista, que vai verificar quanto uma unidade de insulina vezes para quantas unidades em gramas de carboidrato vai ajudar no meu corpo. Então, por exemplo, tem pessoas que cada uma unidade de insulina vai suprir 10 gramas de carboidratos no meu organismo, de glicose. Tem pessoas que é 1 para 15, tem pessoas que é 1 para 5 ou 1 para 12. Então, a gente tem o fator correção muda para cada organismo, tá? Então, por isso que a gente fala quantas unidades, depende muito de cada situação e cada fator de cada organismo. Isso tudo é contagem de carboidrato, é um pouquinho complexo, tem que ter um nutricionista capacitado que saiba orientar isso. É muito estudo por trás que a gente tem que ter, porque se eu fizer uma unidade a mais ou 2, 3, 4, a gente pode matar uma pessoa. Pode ser fatal. Então, por exemplo, se eu fazer uma troca de uma insulina lenta por uma insulina rápida, em mesma quantidade, pode ser letal em menos de 5 minutos para uma pessoa. Então, tem que saber muito. Tem que sempre procurar um profissional, né, doutora? E nada de ficar pesquisando assim no Papai Google e procurar realmente um profissional. Exato. Então, cada unidade de insulina, em outros episódios, a gente pode explicar como, em uma aula isso, como funciona essa contagem de carboidratos, né, fazendo as continhas. Porque é tudo regra de 3, dividido e somado. Então, tem várias regrinhas, várias contas que a gente precisa fazer. Hoje, o diabético tipo 1 tem esse acesso da contagem de carboidrato, que vai te dar liberdade para comer. Então, ele vai comer qualquer coisa, o que ele quer, ele vai controlar a glicose sem deixar de comer o que gosta, que é o que a gente fala aqui. Porém, ele precisa saber contagem de carboidrato, que é aí que a Nutri ensina o que fazer. Lembrando que isso se aplica para e exclusivamente tipo 1, diabetes tipo 1, tá? Infelizmente, muitas pessoas ainda não têm esse acesso, que é esse o nosso objetivo, de estar aqui compartilhando que existe contagem de carboidrato, vai dar liberdade. Há poucos dias atendi uma paciente que há 30 anos é diabética tipo 1, ela quase perdeu a visão, tem problemas cardiovasculares, ela tem pavor da alimentação, porque a vida inteira ela foi excluída de alimentos que ela mais gosta. A vida inteira falaram para ela, não come isso, não come aquilo, ela não aprendeu contagem de carboidrato. E isso faz a pessoa ter um pânico da alimentação. Meu Deus, demais, né? Dá um desânimo total, eu acho, assim, que deve ser muito ruim você ser excluída disso. E a partir do momento que ela ficou sabendo que ela pode comer o que ela gosta, né? Eu garanto que ela ficou muito feliz, exatamente, muito satisfeita tem os alimentos que mais ela gosta, eu coloquei no cardápio dela, eu ensinei ela a contar os carboidratos daquele alimento. Ela ficou desacreditada que ela ia poder consumir um melado que ela gosta, que ia poder consumir um pãozinho. Obviamente que são alimentos de alto índice glicêmico, alteram bastante a glicose e isso. Quem não sabe controlar e quem não sabe fazer aplicação de insulina. Ela está aprendendo e ela está tendo aí um bom resultado. Outro paciente, outra questão de um outro paciente que ele veio com uma hemoglobina glicada de 11%. Para um diabético, o ideal é abaixo de 7. E em menos de 45 dias, a gente já conseguiu ter ali 7,3% da glicose dele no alvo. Então, muito bom. Geralmente, leva 90 dias para a glicose ter uma modificação na corrente sanguínea. E ele teve em menos tempo. Em menos tempo. Isso fazendo contagem de carboidrato, fazendo toda uma reeducação alimentar. Quando eu falo do diabetes tipo 2, não tem contagem de carboidrato. A pessoa ela vai aprender a comer alimentos de baixo índice glicêmico, farinhas de baixo índice glicêmico, preparações mais low carbs, preparações e dietas que fazem a pessoa emagrecer. Por quê? Porque é uma reeducação, né? Exatamente. E por quê? Porque o diabetes tipo 2 está acoplado ao excesso de peso.
Lembra que eu falei antes que o diabetes tipo 2 vai surgindo com a má alimentação e sedentarismo. Então, está sempre acoplado ao excesso de peso. Não é o sempre, mas a maioria Na dos maioria casos. dos né? casos, é. Então, assim, a gente vai trabalhar todo esse processo de reeducação alimentar e parte comportamental. Porque às vezes a pessoa ela quer emagrecer, mas ela não consegue devido a questões emocionais. Ou estresse, ou abandono, principalmente na questão dos idosos. Tem muito isso, de se sentirem sozinhos e acabam comendo por compulsividade, ansiedade. A gente tem infinitas situações aí que vão influenciar todo o processo de surgimento e tratamento do diabetes. E tem diferença nos tratamentos? O tratamento tipo 1, 2 e 3, eles têm diferença, né? Cada um tem um tipo de tratamento, cada um é uma forma de ser tratado. Sim, quando eu falo de diabetes tipo 1, o tratamento, o protocolo em medicamento é insulina, né? Quando eu falo do tipo 2, é comprimidos. Existem várias marcas, tanto para insulinas injetáveis, quanto para os comprimidos. A gente tem várias marcas, onde o médico que vai ver qual é a melhor para cada situação. E, juntamente com isso, o nutricionista vai ver o melhor tratamento e protocolo nutricional. Então, para cada situação, se é o diabetes tipo 1, a gente vai trabalhar aí focando numa contagem de carboidrato, sim ou não, porque há casos de diabetes tipo 1 que não vai se adaptar à contagem de carboidrato. Há situações. Então, a gente faz uma reeducação alimentar e cuida desse processo. Como no diabetes gestacional é parecido com o diabetes tipo 1 também, no qual a gente faz contagem de carboidrato para a mãe que está mais acessível e que se integra do assunto e quer realmente se cuidar. Sim. Vamos falar um pouquinho sobre os mitos e verdades, porque eu Bora garanto lá. que tem bastante aí, né? Um deles é essa questão que não pode comer muitas coisas, não posso comer o que eu quero. Esse é um dos mitos, né, É o doutora? principal. Toda pessoa que tem diabetes já escutou de alguém. Ah, não come isso. Ah, você está numa festa, você não pode comer bolo. Ah, mas coitadinho, não pode comer aquilo ou isso. Infelizmente, é um assunto bem marcado. Essa semana também a gente esteve num evento onde pessoas falavam: ah, você tem que parar de comer massa. Eu ouvi até uma pessoa falando: fulano tem que parar de comer carne empanada ou frango empanado porque passou na farinha. Tipo, oi? O quê? Hã? Então vamos quebrar esses mitos e situações. O portador de diabetes, ele tem que sim dar preferência para uma alimentação de baixo índice glicêmico. Isso é fato. Sim. É trocar a farinha branca pela integral ou farinha integral pela low carb. Trocar farinhas aí que vão ser de baixa índice glicêmico e que tem uma absorção muito legal. Então, tudo que a gente come no nosso organismo, tudo, desde uma folha de alface a um pedaço de bolo, vai ser metabolizado e vai cair na corrente sanguínea, se tornando uma molécula de glicose. Glicose é, entre aspas, o açúcar do nosso corpo. Vai ser metabolizado. Então, tudo que a gente come é fonte de carboidrato. Vai ter glicose ali, tudo, menos a água, certo? É, água. Aí, o que tem mais índice glicêmico, o pâncreas vai sofrer mais para mandar essa insulina pegar essas moléculas de glicose lá na corrente sanguínea e levar lá para a célula. Lembra que eu falei que a insulina é um transportador? Sim. A função da insulina é transportar essa glicose lá para a célula. E quando a pessoa come alimentos muito alto em índice glicêmico, ele não dá conta. Ou quem precisa injetar insulina não vai dar conta daquela insulina que foi injetada, dá conta da quantidade que comeu. Então, ou aplica mais insulina, ou tá fazendo contagem errada ali, tem que ter um cuidado. Então, dentro dos mitos e verdades sobre alimentação, é um grande mito eu falar para um portador de diabetes que ele tem que excluir aquilo que ele mais gosta de comer. E não é fato isso, não é verídico, é uma mentira, é o tal do mito que a gente Mitão bate. mesmo, Cadê o carimbo né? aqui? O grande mito. O que o portador de diabetes tem que saber é que ele precisa comer adequadamente, as quantidades, Precisa saber a quantidade certa, né, doutora? evitar as guloseimas, obviamente, e ter uma reeducação alimentar de 80-20. E isso não é só o portador de diabetes, é todos nós. Que temos que ter uma alimentação saudável 80% do nosso tempo e 20% se dá o prazer de comer algo Com diferente certeza. no final de semana. Também no final de semana não vai começar lá no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde, na sobremesa e vai. Esquece da vida. Vai, Esquece que amanhã é outro pastelzão dia. de manhã, Né? dois pastel, e daí
pizza de noite, lanche, né? Né? Então, Não assim, adianta. tudo é bom senso, igual uma pessoa sem diabetes. Mas tem muitas pessoas que não sabem e acabam falando para o fulano portador de diabetes, você não pode Você não comer pode isso. comer. E dentro desse mito, a gente pode afetar muito a questão comportamental. Um portador de diabetes, ele já enfrenta diariamente questões emocionais muito fortes. Questões psicológicas muito fortes, que às vezes gostaria de comer um bolo realmente, sem preocupação do que vai passar mal depois, gostaria de um brigadeiro, de coisas de guloseimas. E às vezes vem uma pessoa e fala, você não pode comer isso. Ou até mesmo a coisa que eu mais vejo, tá no buffet, e eu passo muito por isso. Você tá ali no buffet, e a pessoa vem nas costas e fala, nossa, que coisa gostosa isso daí, né? Mas tu não pode comer. Que pena que você não pode comer. Aí você vai lá e coloca. Eu vou responder. Eu posso comer mais e melhor que você, porque eu sei a quantidade e eu, quanto nutricionista, sei o quanto posso, quando e como eu vou comer. Agora, pessoas que não sabem o que fazer com isso, só olhe, respire fundo e pense. Você faz uma reeducação alimentar com a Nutri, vai saber como se comportar. Tem pessoas que assim, nossa, né? Eu tenho uma alimentação muito boa, eu não tenho diabetes, eu posso comer tudo. Vai ver a alimentação da pessoa, é totalmente ferrada, assim. Não tem uma boa alimentação. Não é porque não porta diabetes que tem uma alimentação boa. Até porque, como a gente falou, o tipo 2, ele vem de uma má alimentação. Então, se você não tem uma reeducação, se você não tem uma boa alimentação, você vai portar diabetes tipo 2 mais pra frente, que a gente comentou ali, que a doutora falou que é depois dos 20, 30 anos, né, doutora? Isso, e é bom salientar que depois da transição nutricional, depois de 1980, que veio o surgimento de alimentos processados, industrializados, com mais índices glicêmicos, a alimentação da população vem mudando. E com isso a tecnologia associada, as pessoas estão passando o dia a dia mais sentados, o trabalho faz ter essa comodidade, as pessoas não estão fazendo exercício físico. As crianças ou jovens estão desenvolvendo o tipo 2. Caraca! Então, o tipo 2, que era uma doença caracterizada de adultos e idosos, também está começando a surgir em pessoas mais novas. Então, às vezes, e eu atendo muitos jovens que têm diabetes tipo 1 ou tipo 2, devido a essas características, que são magrinhos. Porém, vivem com uma alimentação infantilizada, que a gente fala. O que é uma alimentação infantilizada? Paladar infantil. Acorda, é um pastel. Nescauzinho. Depois um Nescau. Lanche é uma esfira, é uma coxinha. Salgadinho, iogurtes. Almoço, não come comida. Depois pizza. Então, assim, eu atendo essa realidade e é o paladar infantil que a gente fala. Então, características da má alimentação nessa fase de vida também pode desenvolver o diabetes tipo 2. É igual características de um infarto. Quantas crianças que a gente vem ouvindo falar que teve um infarto sendo crianças com 8, 10 anos? Porque tem uma má alimentação, não tem exercício. Hoje, depois do nosso querido celular de tecnologia, as crianças não brincam mais como a gente brincava, né, doutora? Não vão mais pra rua. Não sabem mais o que é arrancar um tampão do dedo jogando bola na rua, fazendo esses exercícios. Eles só ficam ali no celular e mexendo no computador sentados e comendo salgadinho e comendo porcariazinhas. A gente vê, exatamente, cada vez mais crianças. Eu sou professora, fora de clínica eu sou professora. E eu percebo muito isso vendo turmas de alunos que eles não sabem brincar. Eles não têm movimento, não têm resistência física, são amolecidos, que né, a gente fala, não tem técnica, não conseguem correr, não tem a questão pulmonar, não tem aí a questão boa de respiração. Por quê? Porque não tem uma resistência física. Mas isso não é culpa das crianças também, né? É os pais que vão deixando, assim, porque uma vida muito corrida, não vê a hora que o filho sossega. E isso é ruim, porque isso vai afetando. E agora pode ser que não. Em 1 ano, 2 anos, pode ser que não. Mas depois vai começando a aparecer. Depois quem vai sofrer vai ser os próprios pais também, né? E quando a gente faz um tratamento com crianças aqui na clínica, a gente tem 50-50. 50% do tratamento é a Nutri falando com as crianças, onde eu vou envolver toda uma didática e ferramentas específicas para trabalhar brincando com aquela criança. Então, eu vou trabalhar com a criança através da didática, realmente, da brincadeira, da educação infantilizada ali, que a gente vai
chegar num objetivo de tratamento e comportamento. E 50% com os pais, ou cuidadores, porque às vezes as crianças não vivem com os pais, vivem com os avós. Né? Então, a gente tem que unir as duas partes para ter um bom resultado. Eu já recebi pais aqui que falam, meu filho não come isso, não come aquilo, eu não sei mais o que fazer. Aí a gente vai avaliar como que é a alimentação dos pais. Não comem saladas. Eles não dão exemplo, né? Não dão exemplo, querem que os filhos comem salada, não comem fruta, querem que... Daí, comendo coisas assim na frente das crianças e não querem que elas comem. Um filme aqui para deixar de indicação é Muito Além do Peso. É um documentário que mostra muito nítido essa ênfase que a gente está dando aqui do peso, da alimentação das crianças versus dos pais. Analisem os pais comendo e o que eles estão cobrando das crianças. Ou analisem também o que as crianças vêm comendo e ingerindo. Dentro da questão dos mitos ainda, a gente tem um mito muito forte. Tem diabetes e eu vou morrer daqui 5, 10 anos. Essa é uma realidade que acontecia há 100 anos atrás. Porque não se tinha um tratamento. Exatamente. Como hoje. Não existia insulina. Não existia. Antes, 100 anos atrás, não existia insulina. Não existia um tratamento, um protocolo nutricional. Nada. Então, antes de 100 anos atrás, se você tinha o diagnóstico com diabetes, você já tinha um diagnóstico de vida também. Entre 5 a 10 anos, você viria a falecer. Hoje, não. Se você tem um diagnóstico, o mundo, assim, para aquelas pessoas vai dar uma mudada, vai dar todo um processo de saber que tudo que você vai fazer antes, tu tem que cuidar do diabetes. Como que tá, vai aferir, vai tomar insulina se precisar, vai tomar medicamento. Só que o mito da morte do diabetes não é verídico hoje, a não ser que a pessoa não se cuide. Há poucos dias a gente perdeu um conhecido por causa de complicações que o diabetes trouxe e veio a falecer. Então, a gente precisa entender muito. O diabetes mata? Mata. Quem não se cuida. Quem não se cuida, quem não se trata. Como que pode começar aí o processo? A pessoa tem uma diabetes lá, 5, 10 anos, que não cuida, não dá atenção, vive nas alturas dessa glicose, começa a ter infecções na gengiva, começa a ter infecções urinárias, o corpo vai desenvolvendo infecções, sabe? E o primeiro ponto de amputações que pode levar a uma morte é no dedo, na pontinha do pé. Então, começa justamente na pontinha ali do dedinho do pé, às vezes com uma batida, às vezes com um espinho, enfim. Começa aquela picadinha ali, não ter cura, não sarar, e vai inflamando. Uma ferida que não... Isso, vai aumentando essa ferida e vai necrosando, tá? Com essa necrose, o médico vai precisar amputar o dedinho. E eu tô falando do dedinho, imaginando os 5 dedinhos ali do pé. Esse dedinho foi amputado. Mas daí o que começa? Se a glicose não está controlada, que a pessoa não está se cuidando, vai passando isso pro pé todo. Vai indo e vai necrosando aquele pé. Vai ficando preto, não vai sarando. O que vai ser preciso fazer? Amputar o pé. Disso vai para a perna. E vai subindo. E é um caso que a gente teve recentemente aqui, próximo da nossa realidade, do rapaz que começou pelo dedinho, porque pisou na questão no muro lá, machucou o dedinho e foi indo, eu preciso amputar a perna. Da perna, aquela infecção subiu para os pulmões, para os rins. Mas depois que ele amputou, ele começou a se cuidar melhor ou ele não... Já não tinha mais. Não dá mais tempo, então. Já não dá mais, porque a doença já afetou todo o sistema do teu corpo. O diabetes é uma doença que ela é silenciosa e ela afeta tudo no seu organismo. Por quê? Porque o diabetes é o excesso de glicose ou descompensações da glicose na corrente sanguínea. Aonde passa a corrente sanguínea? Todo o nosso organismo. Todo o nosso organismo. Por isso que afeta a visão, por isso que afeta sistema cardiovascular, por isso que afeta sistema renal. Tudo vai ser afetado. E quietinha. Ela dá sinais. Dá sonolência, dá excesso de sede, muita vontade de comer quando ela tá com uma hiperglicemia. Só que ela é uma doença assim traiçoeira, que ela vai ficando ali. Ela é tua inimiga, que tá grudadinha com você, é a tua fantasminha. Ou você assume ela e domina essa fantasma, ou você vai ser dominado. E pode ser fatal. Tá? Então, hoje não existe mais isso de...
pegou um diagnóstico de diabetes, também pegou um diagnóstico de quanto tempo de vida, né? Exato. Hoje, graças a todos os tratamentos, tudo que já tem com a medicina, o jeito que está, hoje já não existe mais isso. Porém, é se cuidar, é saber se tratar, saber ter esse acompanhamento com um profissional mesmo, né, doutora? E tem mais algum mito, assim, que as pessoas falam muito ainda? O mito de quem não entende do diabetes acha que o diabetes é uma doença transmissível. Então, por exemplo, se eu usei os meus talheres, utensílios ali, e você for tocar neles, ou às vezes usar depois, a pessoa acha que isso vai ser transmissível. Não, o diabetes não é E transmissível. não é nem transmissível da mãe para um filho, né? Exatamente, não vai ser transmissível. Se algum feto, algum bebê nasce com diabetes, é devido ao organismo dele, mas não que foi decorrência ali da mãe ou que teve alguma transição. Então, o diabetes é mito eu afirmar que o diabetes hoje ele é considerado doença crônica não transmissível, que é um grupo separado das doenças crônicas transmissíveis. Então, pode ficar tranquilo que não passa, não. Não passa, gente. Podem usar o mesmo talher, não tem problema. Quer dizer, não é muito bom, né? Pela higiene, mas não é transmissível, né? E quais as verdades que temos aí que as pessoas acham que é mito, mas é que é verdade, realmente? Uma verdade que é um mito, fazerem dieta low carb. Um portador de diabetes que às vezes vai no tio Google, que nem você falou, de baixo índice glicêmico, o que é? Saladas e carnes. Só que é uma boa alimentação. Nossa, baixo índice glicêmico, vai ajudar a emagrecer, vai ajudar a controlar o diabetes. Só que, lembra que eu acabei de falar que o diabetes afeta tudo o nosso organismo? Principalmente o rim? Então, o rim, ele já está ali sendo monitorado, ele já está sendo cutucadinho ali para a glicose, ó. Tô te provocando. Aí a pessoa vem e faz uma alimentação rica em proteína. Toda essa proteína que ela consome, oriunda das carnes, a hora de ser filtrada, vai passar por onde? Pelo rim. Então, um ponto de muito cuidado é não fazer uma dieta low carb sem uma orientação nutricional. A dieta low carb é uma alimentação muito boa? É. Só que tem que cuidar a quantidade de proteína que eu vou consumir, as minhas fontes de carboidratos, que não devem ser zeradas, tem pessoas que zeram e não pode. Cuidado da quantidade de proteína, então, e às vezes a pessoa toma suplementos, principalmente se é um diabético que quer fazer academia, que quer pegar pesado nos treinos, tem que cuidar, principalmente com a suplementação de creatinina, albumina, BCA. Então, tem que cuidar com todos esses suplementos que vão afetar diretamente o rim. E voltando lá do início, doutora, você estava falando sobre os tipos e quais são os principais sinais, os sintomas, para a gente conseguir detectar, para quem está nos ouvindo, conseguir saber se está desenvolvendo diabetes tipo 2, se está começando, quais são os principais sintomas, os sinais que começam a aparecer no corpo? Quando eu falo do diabetes tipo 1, como dito, do dia para a noite, tá? O nosso pâncreas para de produzir insulina. Então, a pessoa vai começar a emagrecer muito em pouco tempo. Tem casos de pessoas que emagreceram já 20 quilos em 30 dias. Isso não é nada saudável para o organismo. Por quê? Porque tem uma doença ali consumindo com a pessoa, então não está certo. A gente tem a questão de muita sede, em diferentes dos casos. Se está com uma hiperglicemia, vai começar a ter mais sede, porque está faltando água lá para as células. Vai ter muito mais fome, porque está faltando glicose lá para as células. Porque assim, você pode até comer, mas se você não tem a insulina que pega essa glicose e leva lá para as células, é igual eu ter um carro sem gasolina. Sem gasolina, não adianta de nada, não adianta vai de andar. nada. Essa glicose fica na corrente sanguínea, ela não foi transportada pela insulina. Então, quer dizer que a pessoa não tem insulina que faça esse transporte. Então, a célula está ali com fome. E isso faz com que a pessoa tenha fome, o organismo começa a pedir por alimentação, e a pessoa realmente, ela precisa comer, mas quanto mais ela come, mais fome ela tem. Mais fome porque tem. A glicose não está sacia. totalmente ali na corrente sanguínea e não está indo lá para as células, né? Essa pessoa também ela vai ter, consequentemente, muita frequência ao banheiro. Vai urinar bastante, vai evacuar bastante. E tem um detalhe, quem tem diabetes e não sabe ainda e que vive com a glicose muito alta, tem bastante constipação, porque vai
ter um processo de fermentação que a gente fala. Constipação, o que seria isso? Constipação é quando realmente a pessoa não vai fazer cocô. Então, ela fica ali fica com o intestino uma preso, semana não sem vai. ir ao banheiro fazer cocô. E quando vai fazer esse cocô, é extremamente fermentado. A pessoa vai estar com uma febre interna, vai fazer os cocôzinhos que nem cabritinho, vai ter, às vezes, até fissuras anal, por realmente ter bastante dificuldade. E é um sinal, um sintoma, às vezes, que pode ser de uma diabetes aí há dias descompensada, tá? Ainda a gente tem o sinal de cansaço ao sono, sonolência. Às vezes dá uma sonolência na pessoa que ela, do nada, ela tá muito boa, ela tá disposta, mas ela dá um Do sono. nada, dorme. É a questão da diabetes. Claro também que pode ter com a glicose muito alta, a pessoa vai ter uma sonolência, ela quer dormir e nada consegue acordar ela. Ela simplesmente vai se desligando. Eu acho que eu sou dessa, então. Opa, já ficou um alerta aí no sinal e sintoma, tá? Mas a gente tem outras curiosidades bem bacanas, tanto para o homem, quanto outras questões que a gente pode identificar na casa da pessoa se tem diabetes ou não. Quando a pessoa tem diabetes e não sabe, ela vai perder na urina a glicose. Então, ela vai no banheiro, tudo bem, tudo tranquilo, e vai começar a aparecer formiguinhas. Sabe aquelas formiguinhas bem pequenininhas? Sério isso? Então, é um sinal e sintoma. Olha. Porque a formiga ela é atraída pelo cheiro Pelo dessa cheiro. glicose da urina. Outra questão, outra curiosidade é do sêmen do homem. Por exemplo, fica lá na cama, lá espalhado, e fica lá, aquilo que não limpa, e no outro dia aparece formiguinha. Então, cuidado, fica um sinal e sintoma. E claro, da mulher também, dependendo da situação ali, da viscosidade que a gente fala. Então, tem algumas curiosidades que cuidado com a formiguinha. Caraca. Não, e muitos falam assim, ó, parece formiguinha em casa, é sinal de mudança. Né? Cuidado a mudança. Já escutei. É uma mudança. Mas olha, de alerta sobre o diabetes. Essa curiosidade, doutora, não. Eu, pelo menos, não fazia Então, fica ideia alerta aí. disso. Vamos olhar se tem formiguinha no quarto. Comecem a vasculhar a casa, gente. No banheiro. Começar a olhar por tudo se tem aquelas formiguinhas. Que interessante isso. E esses sinais, esses sintomas, é para todos os tipos ou somente o tipo 2, assim? É para todos, principalmente, Todos, tá? É meio que padrão esses sinais e sintomas. O que acontece, às vezes, em crianças, é que criança não sabe falar o que está sentindo. Ou, às vezes, ela fica mais decaidinha. A gente tem muito casos de crianças que a gente atende aqui, de 2 aninhos, por exemplo, que vai lá no maternal 1, maternal 2, dos CMEs ou escolinhas. Os pais sofrem em identificar e os cuidadores, os educadores, inclusive, lá né, do ambiente. Por quê? Porque a criança ela não vai falar assim, tô com sede. Ou ela não sabe falar que ela tá mal. Não sabe se expressar também. Então tem que cuidar muito. O olhar que vai ficando cristalino, o olhar que vai ficando decaído dessa criança. Ele vai pedir água, às vezes, com frequência, mas não sabe por que tá pedindo água com frequência. Então quem tem que identificar é quem tá próximo. Ele vai pedir para ir mais no banheiro. Sabe? Quem está próximo que tem que cuidar desses sinais e sintomas. A criança ela vai decaindo. Comparando a criança num círculo ali com outras crianças, é nítido que ela vai se retraindo. Vai ficando mais fechadinha, mais quietinha. Foi o caso da doutora mesmo, né? Que você falou no nosso episódio anterior, que os seus pais não sabiam que você tinha, que você já chegou a apanhar por conta disso, né? Que você não tinha vontade, que você não tinha ânimo, e os teus pais não conseguiam ver isso, né? E é muitos casos, assim, que os pais olham, meu Deus, não tenho vontade de fazer nada, não quer me ajudar com isso, porque é muito preguiçoso, mas tem que saber identificar as coisas, por isso que tem que ter um conhecimento. Todas as pessoas, não é só quem é portador de diabetes que precisa ter conhecimento sobre diabetes, né, doutora? Exatamente. Eu não sou portadora de diabetes, mas é muito interessante, eu gosto muito de aprender sobre isso, porque mais pra frente, quando eu tiver um filho, se caso este meu filho for portador, eu já vou saber identificar, eu vou saber quais sintomas. Se eu tenho pessoas ao meu redor que estão tendo sinais, que estão tendo sintomas, eu já vou saber identificar. Eu vou falar assim, tem um alerta aí, vai fazer o teste, vai consultar, fazer um exame para ver se você não está portando diabetes, né? Porque, como diz, é uma doença silenciosa, né? Ela apresenta sinais, mas são sinais que a gente não dá muita atenção. Sonolência, a gente pensa que é cansaço, é canseiro do dia, o dia foi muito cansado, ou, é o clima que tá me deixando, né? Muitas pessoas falam, meu Deus, mas esse tempo me deixa cansado. A lua também, né? A lua não tá hoje pra mim, não acordei no dia.
E não é, podem ser sinais de diabetes, né, doutora? Exatamente. E para a gente ir finalizando, queria falar agora nesse bloco que as crianças, principalmente no ambiente escolar, às vezes são excluídas e não são identificadas pelas professoras. Obviamente que, como professora, eu vou defender também que a gente não consegue tratar cada aluno numa individualidade, entender todas as dificuldades de cada um, mas identificar se a criança já está se retraindo do ambiente ali, está se excluindo no cantinho da sala, pedindo para ir muito no banheiro, muita água, cuidado. Já é um sinal de se ela é uma alerta, criança né? muito sonolenta, cuidado. Quando a gente está na fase adulta, adolescentes, vamos por fases, né? O adolescente, ele é muito rebelde, ele quer comer, ele quer sair com os amigos, ele quer beber. Tá nem aí. Então, assim, ele acaba se revoltando, esquecendo que o diabetes está com ele e é tipo pensando entre aspas, o diabetes ficou em casa, hoje eu vou aproveitar. Eu vou aproveitar porque amanhã só Deus sabe, Mas né? não, o diabetes está ali, ele está ali, o diabetes está ali em você. Quando eu chego na fase adulta, já tenho um pouco mais de consciência, acabo se cuidando, porém, na fase adulta, é muito trabalho, é muito estresse, é muita demanda, acaba às vezes focando muito nesse foco e esquece que o diabetes também tá ali. Tá ali, ele continua Cada ali. fase tem seus problemas. E na fase do idoso, às vezes ele pensa, eu tô no final da vida, não preciso, eu vou aproveitar, eu quero comer de tudo, eu não tenho mais ninguém por mim. Então tem todo aquele choromelo que a gente fala. Então, pra gente perceber que cada fase da vida com diabetes tem dificuldades e gatilhos mentais diferentes que a gente precisa cuidar. Então, doutora, hoje falamos bastante sobre os tipos de diabetes, mitos e verdades, né? Para mim ficou muito claro, mas para você ouvinte, se você ficou com alguma dúvida, se você quer saber sobre algum assunto específico, deixa aqui nos comentários que a gente traz para vocês também no próximo episódio, no próximo podcast, tá? Semana que vem vamos estar com um convidado, né? Para a gente falar um pouquinho sobre como que era a vida dele antes de descobrir, antes de ser diagnosticado, como que está sendo depois do diagnóstico, né, doutora? Conversar um pouquinho sobre isso, o que foi mudado na vida, quais as etapas que ele começou a seguir, o que foi mudado na vida dele, em toda essa questão, né? Exatamente, a gente vai trazer aí convidados, não só agora nesse próximo podcast, mas em outros momentos também. Fiquem ligadinhos. E que cada portador de diabetes vai ter um diferencial exclusivo. Então, acompanhe, porque cada história tem um processo, é uma história, né? Tem um protocolo e tem um tratamento nutricional por trás. Então, hoje é isso. Muito obrigado por você que nos assistiu, que nos ouviu. E semana que vem estaremos aqui de volta. Até mais. Tchau, tchau.